Esta é uma aula da disciplina de Resistência dos Materiais 1, sob responsabilidade do professor Cláudio Oliveira, da Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. Trataremos nessa aula da segunda parte da resolução de exercícios do capítulo 5 de torção do livro de Resistência dos Materiais de R.C. Hibler, sétima edição. Exercício 5.50. As extremidades estriadas e engrenagens acopladas ao eixo de aço A36 estão sujeitas aos torques mostrados. Determine o ângulo de torção da engrenagem C em relação à engrenagem D. O eixo tem diâmetro de 40 mm. Primeiramente, vamos redesenhar a figura e representar os momentos utilizando vetores. Vamos aplicar para isso a regra da mão direita. Imagine a sua mão direita segurando o eixo na posição A, com seus dedos indicando o sentido de giro do momento de 300 Nm. Ao esticar o seu polegar indicará a direção do eixo e apontará para o ponto C. O vetor que representa o momento de 300 Nm também terá essa mesma direção e o sentido apontando para C. Representamos o momento aqui com uma seta de ponta dupla. Aplicaremos a regra da mão direita também no momento de 500 Nm. O momento de 500 Nm tem a representação vetorial apontando para o ponto A. Faremos a mesma coisa para os momentos aplicados no ponto D e no ponto B. É interessante observar que os momentos aplicados no eixo estão em equilíbrio. Observe que temos o somatório das setas azuis igual a 700 Nm e das setas vermelhas também igual a 700 Nm. Para melhor visualizar, vamos representar o eixo utilizando uma reta. A reta AB indica o eixo e seus pontos de aplicação de torque. No ponto A, temos um torque de 300 Nm, apontando para a direita. Em C, 500 Nm, apontando para a esquerda. Em D, 200 Nm, também para a esquerda. E em B, 400 Nm, apontando para a direita. Uma vez redesenhada a figura, vamos agora traçar os diagramas de corpo livre para cada mudança de carregamento, geometria ou material identificada no eixo. O material do eixo é constante, aço A36. A geometria também. A seção transversal tem diâmetro de 40 mm em todo o eixo. Assim, só precisamos nos preocupar com as mudanças de carregamento. Para determinar os diagramas de corpo livre do problema, vamos percorrer o eixo da esquerda para a direita e imaginar um corte transversal a cada mudança de carregamento. O primeiro corte transversal acontecerá logo depois do ponto A. Se percorremos o eixo da esquerda para a direita, a próxima mudança de carregamento acontece em C. Então faremos um novo corte. Continuando o deslocamento, a próxima mudança de carregamento acontecerá em D. Então será necessário mais um corte. O primeiro corte identifica um trecho com momento externo aplicado de 300 Nm. Para garantir o equilíbrio, surgirá um momento interno nesse corte, também de 300 Nm, na mesma direção, porém com sentido contrário. Para o corte após o ponto C, identificaremos que o trecho está submetido a um torque externo total de 200 Nm, com o vetor apontando para a esquerda. Para equilibrar esse momento, surgirá um momento interno de 200 Nm, cujo vetor aponta para a direita. Em seguida, faremos um corte depois do ponto D. Esse corte identifica um trecho
dB, que está submetido a um torque externo de 400 Nm, cujo vetor aponta para a esquerda. Surgirá então um torque interno de 400 Nm, cujo vetor aponta para a direita para garantir o equilíbrio dos momentos. Determinamos os diagramas de corpo livre de todos os trechos do problema. No entanto, o exercício solicita o seguinte: determine o ângulo de torção da engrenagem C em relação à engrenagem D. Para determinar esse ângulo, vamos considerar todos os trechos entre o ponto C e o ponto D. Neste caso, só existe um trecho nessas condições, que é identificado pelo segundo diagrama de corpo livre. Esse trecho está solicitado por um momento de 200 Nm, e neste caso é importante representar o sinal. Vamos dizer que sempre que um momento estiver com a sua representação vetorial apontando para fora da seção, ele será positivo. Nesse caso, 200 Nm será considerado positivo nesse problema. Vamos calcular então o ângulo de torção entre CD utilizando a fórmula de ângulo de torção desenvolvida no capítulo 5. O ângulo entre C e D é igual a 200 Nm multiplicado pelo comprimento do trecho 0,400 dividido pelo módulo de elasticidade do aço 75 vezes 10 a nona PA e pelo momento polar de inércia, π multiplicado por 0,020 a quarta dividido por 2. Isso é igual a um ângulo de 0,004244 radianos. Por curiosidade, podemos calcular o ângulo de rotação da engrenagem A em relação a C. A única diferença é que, para calcular o ângulo entre A e C, utilizaremos um momento com sinal negativo, no caso, menos 300 Nm, obedecendo o que foi estipulado, que toda vez que o vetor de momento apontar para fora da seção, ele será positivo, e quando ele apontar para dentro da seção, ele será negativo. O ângulo entre A e C, nesse caso, será igual a menos 0,004775. O sinal negativo indica que este ângulo ocorreu em um sentido contrário ao ângulo entre C e D. Também, por curiosidade, faremos o mesmo cálculo para determinar o ângulo de torção da engrenagem B em relação a B. Para esse trecho, o momento é considerado positivo porque o vetor aponta para fora da seção. O ângulo de torção do ponto D em relação a B será igual a 0,01061 e também terá sinal positivo, porque aconteceu no mesmo sentido de giração do ângulo CD. Vamos fazer algumas análises adicionais neste exercício. Qual seria o ângulo de torção da engrenagem A em relação a D? E da engrenagem C em relação a B? E qual seria o ângulo de torção da engrenagem A em relação à engrenagem B? O ângulo de torção de cada um dos trechos AC, CD e DB já foi calculado no slide anterior. Para determinar o ângulo de torção da engrenagem A em relação à engrenagem D, utilizaremos os dois trechos entre estes dois pontos. Assim, o ângulo de torção entre A e D será igual à soma do ângulo de torção entre A e C mais o ângulo de torção entre C e D. O sinal dos ângulos é importante porque um destes ângulos gira em um sentido e o outro ângulo gira no sentido contrário. Assim, o ângulo de torção entre A e D é igual a menos 0,000531 radianos. Para determinar o ângulo de torção entre C e B,
consideraremos também os dois trechos entre C e B. Esses trechos são trecho CD e trecho DB. O somatório dos ângulos destes trechos resulta em 0,014854 radianos. Por fim, para determinar o ângulo de torção da engrenagem A em relação à engrenagem B, faremos o somatório do ângulo de torção de todos os trechos. Isso resulta no ângulo de torção entre A e B de 0,010079. Veja que para a solução desses exercícios foi muito importante considerar o sentido de giração do ângulo de torção. E com isso considerar alguns ângulos negativos e outros positivos, de acordo com a regra estabelecida no início da solução do exercício. Exercício 5.48. O eixo de aço A36 é composto pelos tubos AB e CD e uma seção maciça BC. Está apoiado em mancais lisos que permitem que ele gire livremente. Se as engrenagens presas às extremidades do eixo forem submetidas a torques de 85 Nm, determine o ângulo de torção da extremidade B em relação à extremidade C. Os tubos têm diâmetro externo de 30 mm e diâmetro interno de 20 mm. A seção maciça tem diâmetro de 40 mm. Observando a figura, a primeira coisa que faremos é representar os momentos na sua forma vetorial. Utilizando a regra da mão direita, imagine a sua mão abraçando o eixo na posição do ponto D. Os dedos indicarão o sentido de giro do momento e, ao esticar o seu polegar, ele apontará para o ponto C. O polegar apontando para o ponto C indica o sentido do vetor utilizado para representar aquele momento. Faremos a mesma coisa para o outro momento de 85 Nm na extremidade A. Neste caso, porém, o vetor que representa o momento apontará para o ponto B. Uma representação plana deste problema é vista a seguir. Mostramos uma barra horizontal que representa o eixo entre os pontos A e D. Existe um momento de 85 Nm para a esquerda no ponto D e outro momento de 85 Nm para a direita no ponto A. Uma vez redesenhado o problema, vamos agora determinar o diagrama de corpo livre dos trechos necessários à solução do que é pedido no enunciado. Veja que o eixo é feito de um único material, aço A36. O carregamento é único, então em qualquer ponto deste eixo onde fizermos um corte, haverá sempre 85 Nm. No entanto, a geometria entre o ponto A e B e a geometria entre o ponto B e C são diferentes, assim como entre o ponto B e C comparado com o trecho entre C e D. Percorreremos o eixo da esquerda para a direita, fazendo um corte a cada mudança de geometria, assim como fizemos nos exercícios anteriores. O primeiro corte acontecerá depois do ponto A. Temos um momento externo de 85 Nm e um momento interno de equilíbrio de 85 Nm. A próxima mudança de geometria acontece depois do ponto B. Então haverá um corte depois do ponto B, submetido também a um momento de 85 Nm. A geometria muda novamente após o ponto C.
Contudo, o momento interno continua 85 Nm para equilibrar o momento externo de 85 Nm. O enunciado do exercício solicita: determine o ângulo de torção da extremidade B da seção maciça em relação à extremidade C. Entre o ponto B e o ponto C existe apenas um trecho. Neste trecho, o momento interno vale 85 Nm, o material é aço A36 e a seção é maciça com diâmetro de 40 mm. Aplicando a fórmula, temos que o ângulo de torção de B em relação a C será igual a menos 85 Nm vezes 250 mm dividido pelo módulo de elasticidade transversal do aço, 75 vezes 10 a nona PA, e pelo momento polar de inércia, π multiplicado por 20 mm ao quadrado dividido por 2. Isso será igual a um ângulo de torção de menos 0,001127. Observe que o sinal negativo aqui indica apenas que o momento interno de 85 Nm tem um vetor orientado que aponta para a seção. Em seguida, faremos exercícios extra com o mesmo enunciado deste exercício para avaliar novas possibilidades. Por exemplo, considere agora que o enunciado do exercício solicite o ângulo de torção da extremidade A em relação a C. Veja que entre A e C existem dois trechos, o trecho AB e o trecho BC. O trecho AB está solicitado por um momento negativo de 85 Nm. Esse trecho é um tubo com diâmetro externo de 30 mm e diâmetro interno de 20 mm. Assim, o ângulo de torção entre A e B será igual a menos 85 Nm vezes 400 mm, que é o comprimento do trecho AB, dividido pelo módulo de elasticidade transversal do aço e pelo momento polar de inércia daquele tubo. Isso será igual a menos 0,022318 radianos. O ângulo de torção entre B e C foi calculado no slide anterior, igual a menos 0,001127 radianos. Para calcular o ângulo de torção entre A e C, faremos a soma do ângulo de torção entre A e B e do ângulo de torção entre B e C, resultando em menos 0,023445 radianos, que pode ser convertido para graus, caso o leitor deseje. Exercício 5.92. O eixo de aço tem 300 mm de comprimento e é parafusado em uma parede com uma chave de torque. Determine a máxima tensão de cisalhamento no eixo e o deslocamento que cada força conjugada sofre, se o valor das forças conjugadas for 150 newtons e o módulo de elasticidade transversal do aço for 75 GPa. Podemos verificar pela figura que trata-se de um eixo de seção transversal quadrada, submetido por duas forças de 150 newtons com um braço de alavanca de 200 mm. O torque total, nesse caso, será igual a força vezes braço de alavanca. Como temos um conjugado de duas forças com o mesmo braço de alavanca, o torque será 2 vezes 150 vezes 0,2 metros, igual a 60 Nm. O vetor que representa o torque é obtido com a aplicação da regra da mão direita. Imagine a sua mão direita segurando o eixo, com os seus dedos indicando o sentido do giro causado pelas forças. Ao esticar o polegar, você identificará o sentido do vetor que representa o momento.
Só há um torque aplicado no eixo. Então, a reação de apoio terá o mesmo valor do torque aplicado, mas com sentido contrário. Utilizaremos a tabela que fornece o valor da tensão de cisalhamento máxima e o ângulo de torção para eixos de seção quadrada. Segundo essa tabela, a tensão de cisalhamento máxima será igual a 4,81 vezes o torque aplicado dividido por A elevado à terceira, onde A é o comprimento do lado do quadrado que define a seção transversal. Assim, tensão de cisalhamento máxima é igual a 4,81 vezes 60 dividido por 0,025 à terceira, resultando 18,47 MPa. Por sua vez, o ângulo de torção no eixo será igual a 7,10 vezes torque vezes o comprimento do eixo, dividido por A elevado à quarta, dividido também pelo módulo de elasticidade G. O ângulo total de torção neste eixo será 0,004362 radianos e será utilizado para calcular o deslocamento que cada força conjugada sofre no próximo slide. No slide anterior, calculamos o ângulo de torção do eixo de seção quadrada. Esse ângulo é igual a 0,004362 radianos. A deformação do eixo causou a inclinação da chave de torque. Para determinar o deslocamento vertical da força, utilizaremos um triângulo, onde φ é o ângulo de inclinação da hipotenusa, 200 mm é a distância do eixo até o ponto de aplicação da força, e x é o deslocamento vertical do ponto de aplicação dessa força. Considerando pequenas deformações, podemos dizer que a tangente de φ é aproximadamente igual a φ, e igual ao cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente 200 mm. Assim, x é igual a φ vezes 200, que é igual a 0,004362 vezes 200, resultando em um deslocamento vertical de 0,872 mm.